Cruzeirenses apaixonados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Preparem-se porque o que vamos revelar hoje pode mexer completamente com os rumos do nosso gigante celeste. Sim, você não está entendendo errado. Enquanto todos estavam focados no jogo contra o Uberlândia, uma movimentação nos bastidores está deixando a nação azul completamente agitada. E olha, quando você descobrir todos os detalhes sobre Bruninho, vai entender por que essa pode ser a jogada mais inteligente da diretoria nesta temporada. Mas calma, vamos com calma porque tem muita coisa para desvendar antes de chegarmos lá. Primeiro, vamos falar do compromisso imediato da Raposa. Neste sábado, dia 17 de janeiro, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida acontece às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. E aqui vem o detalhe que está deixando todo mundo em polvorosa. Pela primeira vez em 2026, Tite pode escalar os titulares do time. Isso mesmo que você está ouvindo. Depois de usar jogadores reservas e promessas da base nos 2 primeiros jogos, o comandante cruzeirense está pronto para mostrar a verdadeira cara do elenco celeste. Nos confrontos anteriores, vimos uma Raposa alternativa. Contra o Pouso Alegre, jogando em casa no Mineirão, veio a derrota por 2-1. Um resultado que não agradou absolutamente ninguém, mas que fazia parte do planejamento de Tite para preservar os principais atletas. Já contra o Tombense, no Parque do Sabiá em Uberlândia, a vitória por 2-1 trouxe um pouco de alívio. Porém, todos sabem que esses jogos eram apenas preparação para o que realmente importa. Com o clássico contra o Atlético se aproximando rapidamente, a equipe celeste começa a retornar ao seu desenvolvimento padrão. Todos os atletas principais estão sendo relacionados e a tendência é que vejamos um Cruzeiro muito mais forte e consistente diante do Uberlândia. A torcida está ansiosa, as arquibancadas do Mineirão prometem lotar, e a expectativa é gigantesca para ver como os titulares vão se comportar depois desse período de descanso programado. Mas atenção, porque nem tudo são flores no departamento médico da Toca da Raposa. Tite não terá todo mundo à disposição para este confronto. Alguns atletas ainda lidam com questões físicas que impedem suas participações. O goleiro Matheus Cunha está fora por conta de uma entorse no joelho direito. O zagueiro Lucas Villalba segue em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. No meio-campo, Matheus Henrique ainda não está liberado devido a uma contratura muscular na panturrilha esquerda. No ataque, Nézer Villarreal apresenta um edema na coxa esquerda, enquanto Marquinhos continua se recuperando de uma ruptura de ligamentos no joelho esquerdo. Além dos problemas médicos, há uma questão burocrática importante. Gerson, o mais recente reforço contratado junto ao Zenit da Rússia, ainda aguarda sua documentação para ser regularizado. O meio-campista já treina com o grupo, mas não pode entrar em campo oficialmente até que toda a papelada esteja aprovada. A diretoria trabalha intensamente para resolver essa pendência o mais rápido possível. Outro fator que influencia as opções de Tite são as promessas da base que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. 8 jovens talentos voltaram para o time sub-20 para defender o Cruzeiro na competição mais importante das categorias de base do país. O zagueiro Kaique Luiz, o lateral direito Nicolas Pontes, o lateral esquerdo William Fernando, os meio-campistas Murilo Hickman, Cauã Baptistella e Juan Gabriel, além dos atacantes Fernando e Ryan Leles, estão todos focados na Copinha. Considerando todos esses desfalques e ausências, a provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Uberlândia deve ter Cássio no gol. Na defesa, William ou Fagner na lateral direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus ou João Marcelo como dupla de zaga, e Kaique na lateral esquerda. No meio-campo, o trio formado por Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira deve comandar as ações. No ataque, Christian, Caio Jorge e Kenny Arroyo ou Wanderson completam o time. Para quem deseja acompanhar essa partida decisiva, existem 2 opções de transmissão. O confronto será exibido pelo Premier, no sistema Pay-Per-View, e também pelo Globoplay, o serviço de streaming. Não vai ter desculpa para perder esse jogo que promete mostrar um Cruzeiro renovado e muito mais competitivo do que vimos nas primeiras rodadas. Do outro lado, o Uberlândia chega para este compromisso ainda invicto no Campeonato Mineiro, mas também sem vitórias. A equipe treinada por Júlio Castilho empatou por 0-0 com o Tombense jogando em casa, e depois ficou no 1-1 contra o Betim. São 2 empates que mantêm o time na disputa, mas que também mostram certa dificuldade em ser mais efetivo. A provável escalação do adversário tem Jefferson Luiz no gol, Yuri Ferraz, Renan, Raine Natan na defesa, Jonatas Paulista, Diego Fumaça e Rafael Conceição no meio, e Robinho, Júlio Rodrigues e Juan Carlos no ataque. O técnico Júlio Castilho não terá desfalques para enfrentar o Cruzeiro, o que significa que poderá escalar sua melhor formação.
Isso torna o desafio ainda maior para a Raposa, que não pode subestimar o adversário mesmo jogando em casa com o apoio da torcida celeste. Agora, prestem muita atenção porque aqui começam as revelações que vão deixar vocês absolutamente impressionados. Enquanto todos estavam focados no jogo de sábado, a diretoria cruzeirense trabalha silenciosamente em uma operação que pode mudar completamente o patamar do clube. E o nome que está circulando nos corredores da Toca da Raposa é Bruninho, uma joia de apenas 17 anos que atua pelo Atlético Paranaense. Segundo informações exclusivas da Rádio Itatiaia, o staff desse jovem meia-atacante vem recebendo sondagens diretas do Cruzeiro. E atenção para esse detalhe, não é de agora que a Raposa está de olho nesse talento. Lá em agosto de 2025, o Clube Celeste já havia apresentado um projeto para que Bruninho atuasse nas categorias de base cruzeirenses. Na época, porém, as negociações não evoluíram e o negócio acabou esfriando. Mas agora, com o poderio financeiro de Pedro Lourenço à disposição e a necessidade de formar um elenco jovem e promissor, o Cruzeiro voltou com tudo na disputa por esse garoto que tem impressionado a todos que acompanham o futebol de base brasileiro. E olha, quando você souber os números que esse menino produziu em 2025, vai entender por que tanta gente quer contratá-lo. A diretoria celeste estuda realizar uma proposta oficial pelo jogador, mas existe um complicador importante. A multa rescisória de Bruninho para o futebol brasileiro está estipulada em aproximadamente 5 milhões de euros, o que na cotação atual representa cerca de 32 milhões de reais. É um investimento significativo, sem dúvida alguma, mas que pode valer cada centavo se o garoto desenvolver todo o potencial que demonstra ter. O contrato de Bruninho com o Atlético Paranaense vai até 2028, com uma cláusula que permite extensão até 2030. Isso mostra que o clube paranaense também acredita muito no potencial desse jovem e não vai facilitar sua saída. Qualquer negociação precisará ser muito bem estruturada financeiramente para convencer o Furacão a liberar uma de suas principais promessas. E a concorrência não é pequena. Além do Cruzeiro, o Bragantino também mantém conversas com o staff de Bruninho. Mas o que realmente assusta é a presença do Benfica, de Portugal, demonstrando interesse no meia-atacante. Quando um clube europeu entra na disputa, sabemos que a negociação fica muito mais complicada. O futebol português tem sido uma porta de entrada importante para jovens brasileiros que buscam se destacar na Europa, e Bruninho sabe disso. Agora chegou o momento de revelar os números que fazem desse garoto algo tão especial. Em 2025, jogando pelo time sub-17 do Atlético Paranaense, Bruninho marcou incríveis 23 gols em apenas 37 jogos. 23 gols! Isso dá uma média superior a 0,6 gol por partida. São números absolutamente impressionantes para qualquer jogador, quanto mais para um garoto de 17 anos ainda atuando nas categorias de base. Bruninho é canhoto, nasceu em São Paulo e tem 1,75 m de altura. Características físicas adequadas para um meia-atacante moderno, que precisa ter habilidade, velocidade e capacidade de finalização. E pelo visto, esse menino tem tudo isso e muito mais. Sua capacidade de decidir jogos chamou atenção não apenas no Brasil, mas também no exterior, o que explica o interesse do Benfica. Vale lembrar que o Cruzeiro acabou de fechar a contratação de Gerson e pagará uma fortuna por esse reforço vindo do futebol russo. Isso mostra que Pedro Lourenço está disposto a investir pesado para montar um elenco competitivo. A chegada de Bruninho seria mais uma demonstração dessa ambição de fazer o Cruzeiro voltar a brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro e até sul-americano. A questão que fica é: o Cruzeiro conseguirá vencer a concorrência do Bragantino e principalmente do Benfica para ficar com Bruninho? A resposta depende de vários fatores. Primeiro, do projeto esportivo apresentado ao jogador e sua família. Segundo, da proposta financeira que convença o Atlético Paranaense a negociar. Terceiro, da vontade do próprio atleta em vestir a camisa celeste e fazer parte desse momento de reconstrução do clube. O que sabemos é que a diretoria cruzeirense está trabalhando intensamente nos bastidores. As conversas com o staff de Bruninho são constantes, e a ideia é apresentar uma proposta irrecusável nas próximas semanas. O mercado de transferências ainda está aberto, e o Cruzeiro quer aproveitar para fazer contratações que fortaleçam o elenco tanto para o curto quanto para o longo prazo. Imaginem a dupla de jovens talentos que poderia ser formada com Bruninho e outros garotos promissores que já estão no elenco cruzeirense. A Raposa tem investido pesado nas categorias de base, e a chegada de uma joia como o Bruninho seria mais um passo importante nessa estratégia de formar um time competitivo e com visão de futuro. E aí, cruzeirenses, o que vocês acham dessa possível contratação? Bruninho seria um grande reforço para o Cruzeiro? Vale a pena investir 32 milhões de reais em um garoto de 17 anos? Essas são perguntas que só o tempo responderá, mas uma coisa é certa:
A torcida celeste está ansiosa para ver novidades chegando à Toca da Raposa. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Diário da Raposa. Se você gostou desse conteúdo exclusivo sobre o Cruzeiro, não esqueça de se inscrever no canal apertando o botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre a nossa Raposa. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa possível contratação de Bruninho. Você acha que o Cruzeiro deve ir com tudo nessa negociação ou prefere que o clube invista em outras posições? Queremos saber o que você pensa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.